Estamos com a Giovana aqui no encontro em Goiânia com o Eduardo Sabag. Giovana, teve algo que o Eduardo falou que fez sentido pra você? Ele te surpreendeu em algum aspecto? Sim, ele me surpreendeu que por muitos anos uma pessoa me desejou mal e eu nunca cheguei a falar pra ele, e realmente ele falou até quem era a pessoa. Fiquei buscando realmente me dizer realmente em que é, porque às vezes a gente fica pensando, pode ser aquela pessoa. Não, ele foi certeiro naquela pessoa. E realmente, essa pessoa, ela me desejou muito mal e eu não sabia que até hoje ela estava me desejando mal. Eu gostaria que o Rodrigo passasse o último vídeo, porque é Chico Xavier, gente, a única palestra que ele fez na vida. E foi gravada. É uma palestra de alguns minutos, que ele vai falar justamente sobre o Brasil e sobre a responsabilidade nossa em relação ao futuro da humanidade. A conceituação de pátria do Evangelho. Nós somos compelidos a pensar no futuro, quando teremos talvez necessidade de exemplificarmos até com sacrifício o Evangelho que nos foi confiado por nosso Senhor Jesus Cristo, sem nos esquecermos que do ponto de vista evangélico, até ele foi atingido pelo sacrifício extremo para dar-nos essa alvorada maravilhosa, que é a doutrina de luz que nós abraçamos, que nos reúne a todos num abraço só, num só coração. Chegada essa época, naturalmente seremos compelidos a testemunhos, compelidos a testemunhos e a exemplificações que agora, no antes das lutas maiores que o povo nos reserva, serão horas difíceis que nós, como filhos da pátria do Evangelho, devemos exemplificar e esperar. Preparemos-nos, talvez, para abraçar os filhos de outras terras que virão até o coração do nosso país, buscando a paz desejada e que para eles tem sido tão difícil de ser encontrada. Somos, em verdade, geograficamente falando, o coração do mundo. E como filhos da pátria do Evangelho, somos chamados a exemplificar o que aprendemos, o que ensinamos, o que constitui a razão de nossas vidas. Assim, somos, sim, pela grandeza da terra em que nós renascemos,
Nós somos filhos do coração do mundo. E o Senhor nos fortalecerá para sermos filhos também da pátria do Evangelho, quando soar a hora a que formos chamados para a grande renovação. Está no mudo aí, Jorginho. É emocionante, né, gente? Muito ver Chico emocionante. falando lá no grupo Espírita Perseverança de São Paulo. Notem bem, vocês sabem disso. Chico era avesso a dar palestras, ele era avesso a pegar o microfone para falar. Ele gostava de trabalhar na psicografia, lendo suas mensagens, mas para falar era raro você pegar um momento desse. E nesse dia, ele fala por 23 minutos ou 22 minutos, pede a palavra no Grupo Espírita Perseverança, em 1993, em São Paulo. E praticamente descortina o futuro Tinha 83 da anos. humanidade. Ele estava com 83 anos. Ele estava com 83 anos, ainda viveu até os 92, né? E nos mostrando aí um ponto de vista muito interessante. Por que a doutrina espírita floresceu aqui com grande poder, não é? Cresceu, deu frutos a 1000 por um. Ele próprio, como Kardec, reencarnou aqui para isto. Por que Jesus escolheu que o Espiritismo, que é o Consolador, prometido por Jesus ao mundo inteiro, porque ele não prometeu o Consolador aos brasileiros, ele prometeu ao mundo inteiro. Por que o Brasil teve esse privilégio, entre aspas? Que não há privilégio algum, mas é tudo uma preparação que antecipa. Nós podemos dizer, minha gente, que nós, espíritas cristãos, de certa forma, nós sabemos o que é a cara do mundo regenerado por antecipação, através das informações dos espíritos. Allan Kardec, Chico Xavier, nesses, somando tudo junto, mais de 800 livros. Se somarmos, então, as biografias e os livros que estudam a obra de ambos, mais de 1000 livros que estão a nosso dispor para nós conhecermos os princípios fundamentais da renovação humana, que são os princípios espíritas cristãos. E se nós recebemos isso por antecipação, em comparação com qualquer outra nação do mundo, à exceção de Portugal, que fala a mesma língua que nós, que também foi favorecida com esses livros em língua portuguesa, mas tudo veio em língua portuguesa. Não é? A própria obra de Kardec na França morreu na Europa e veio florescer aqui no Brasil, na língua portuguesa. Então, vejam bem, isso tem uma razão de ser e uma preparação para o futuro da humanidade, em que nós somos chamados a fazer essa difusão da mensagem do Consolador, coisa, aliás, que o próprio Chico revela num programa ao professor Herculano Pires, em 1973, em São Paulo também, quando ele revela que Emmanuel disse a ele que entre 15 e 20 milhões de espíritos espíritas ou espiritualistas que estavam encarnados na Europa no século XIX, secundando a codificação kardeciana ou acompanhando o desenvolvimento do espiritismo na França, na Bélgica, ao largarem o corpo lá na Europa, migraram para o Brasil, passaram a reencarnar no Brasil, com a finalidade de fazer crescer aqui e proliferar aqui as casas, fundando casas e centros espíritas cristãos, divulgando a doutrina espírita cristã. E nessa mesma data, nessa mesma entrevista, ele revela que no futuro
próximo, ou seja, final da década de 70, início da década de 80, que muitos brasileiros iriam sair do Brasil em direção às outras nações da Europa, da América do Norte, da América Latina e até da Ásia e da África, para fundar nessas nações núcleos espíritas cristãos, coisa que efetivamente ocorreu, não é? Porque os brasileiros hoje são os grandes móveis, os grandes promotores do espiritismo no mundo, à exceção de Portugal, às vezes da Espanha e também alguns países da América Latina, mas a grande maioria dos centros espíritas que foram fundados na Europa, nas Américas, na Ásia, na África, foram fundados por brasileiros, fazendo a difusão do Consolador, da mensagem do espiritismo cristão. E segundo essa palavra aí do Chico, nós veremos, como já temos visto, a chegada de diversos imigrantes de diversas nações, de argentinos, de venezuelanos, de bolivianos, de paraguaios, mais recentemente também, ucranianos, que já começamos a receber, de sírios, de iraquianos, de pessoas do Afeganistão. No passado, nós recebemos alemães, poloneses, italianos, franceses, espanhóis, britânicos da guerra, japoneses, coreanos, chineses, que vieram para o Brasil no século XX. Né? Por que essa turma toda está chegando aqui nesse grande caldeirão cultural em que a fraternidade legítima é uma realidade? Porque nós recebemos o povo de braços abertos. Né? Porque o povo tem saudade de Jesus, né? Como o John fala. Exatamente isso. E eu tive esse testemunho, gente, não é de espírita nenhum que conhece Chico, nem nada disso. Um senhor libanês que residia em Belo Horizonte, ele já desencarnou, eu me encontrei com ele numa solenidade, e ele sentou-se ao meu lado, e ele disse que ele veio para o Brasil depois da Segunda Guerra Mundial. E os irmãos dele, cada um escolheu uma pátria. Um foi para a Rússia, outro foi para a França, outro foi para a Argentina, outro foi para os Estados Unidos, e ele veio para o Brasil. Os 5 irmãos, né, dessa família. Família Baixa, em Belo Horizonte. E ele falou comigo, olha, eu sou o único que meus filhos e meus netos são brasileiros, são encarados naturalmente como brasileiros. Porque em todas as nações que meus irmãos foram, os filhos e os netos deles nasceram lá, mas não são considerados como se fossem russos, franceses, americanos ou argentinos. Lá eles são considerados libaneses russos, libaneses franceses, libaneses americanos e libaneses argentinos. No Brasil é o único que não discrimina. Meus filhos são brasileiros, meus netos são brasileiros. Vejam bem que interessante. Legal, esse testemunho. Né? E assim vamos levando. Há muito ainda por fazer? E o Chico está nos preparando. Até hoje, nós tivemos somente a doutrina falada, escrita, televisada, lida, estudada nos livros, não é? Praticada nas nossas casas espíritas, mas vai chegar um momento entre hoje e 2057 que nós vamos ser chamados a exemplificar o que nós aprendemos e o que nós ensinamos. Testemunhar também, né? Testemunhar o Evangelho de Jesus. Quem saberá dizer que momento é esse? Ninguém. Geraldinho. Mas eu suponho que grandes acontecimentos, do ponto de vista telúrico, acontecerão para isso. Geraldinho, então, um momento desse não foi agora na pandemia? Por exemplo, quando... Não, estou falando, para a gente testemunhar, para a gente ver, porque na realidade, né? Por exemplo... Eu diria que a pandemia
pandemia foi o início. Nós vimos, por exemplo, um monte de espírita. Inicial, né? Nós vimos um monte de espírita igual avestruz, enfiar a cabeça no buraco e se esquecer de tudo. Ficou com mais medo do que todo mundo. Né? Ficou com mais medo do que todo mundo. Não seria um desses momentos da gente testemunhar, né? Nessa passagem? Eu acho que é um início, mas nós ainda não testemunhamos o que precisamos testemunhar no sentido de acolhimento das populações que migrarão para cá.